vamos lá. Então, pessoal, quando eu falo em radioatividade, radiação é emissão de luz e partículas, tá? No caso, isso aqui ocorre com elementos, são partículas e ondas eletromagnéticas, tá? Que são emitidas pelo núcleo de elementos instáveis, tá? Esses elementos instáveis vão liberar ondas eletromagnéticas e partículas. Então é muito importante vocês conhecer quais são essas partículas, as características dessas partículas, tá? Que isso aqui eu te dou 100% de certeza disso aqui aparecer em qualquer vestibular que você vai fazer, tá? Isso aqui aparece muito. E é simples, né? Ó, os elementos instáveis, os chamados elementos radioativos, eles são elementos que possuem massa superior a 82, tá? São elementos com a massa superior a 82. Oi, Maria Clara, tudo bem? Então eles têm massa geralmente superior a 82, esses elementos, tá? Não são menores que isso. Então esses caras são chamados de elementos radioativos, porque eles têm a capacidade de liberar essas partículas e ondas, tá? Então vamos conhecer os tipos de emissões radioativas. Isso aqui é extremamente importante você saber, tá? O que é importante você saber? É pouca informação que você precisa. Isso aqui é uma questão certa em qualquer vestibular, tá? Ó, a partícula alfa, a partícula alfa, ela tem, é importante você saber isso, ó. Ela tem 2 de próton e 4 de massa, a partícula alfa, tá? 2 prótons e 4 de massa, certo? Isso aqui nada mais é do que um núcleo do gás hélio, isso aqui, tá? Essa partícula alfa. Depois eu vou falar um pouco sobre o poder de penetração, o que elas causam no ser humano, por exemplo. Pela lei de Soldi, a primeira lei da radioatividade, a gente diz que quando é emitido uma partícula alfa, o elemento ele diminui em 2 unidades o seu número atômico, se tornando um elemento mais leve, tá? E diminui em 4 unidades a massa dele também, tá? Então, olha um exemplo, ó. O urânio 235. Se ele emitir uma partícula alfa, ele vai passar a pesar 231, ó, 235 menos 4, ele vai passar a pesar 231, o número atômico dele é 92, ele vai passar a ser o tório de número atômico 90. Então ele se transforma em outro elemento químico quando emite essa partícula, tá? A partícula beta, tá? Isso aqui nada mais é do que um elétron. Então ela é negativa. O alfa é positivo, o beta é negativo, tá? A partícula beta, ela vai ter menos um de próton, tá? E zero de massa. Menos um de próton e zero de massa. Então esse cara, em vez de diminuir, ele aumenta uma unidade. Ó, ele não muda a massa e ele aumenta uma unidade no próton. Por exemplo, ó, o bismuto 83, quando emitiu um beta, por que isso? Ó, vou pegar 83 menos menos 1, isso vai dar 83 mais 1. Então ele vira o polônio 84, quando emite uma partícula beta, tá? O gama, ele não é partícula. São só esses três que você precisa de saber, tá? O gama, ele é uma onda eletromagnética, então ele não tem massa e nem carga, tá? Não tem nem massa e nem carga. Isso aqui nada mais é do que Isso aqui nada mais é do que uma onda eletromagnética, tá? Então ela tem zero de próton e zero de massa, certo? Então você precisa conhecer essas três.
Agora, deixa eu passar um pouco para frente. Aqui tem alguns exercícios resolvidos. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Exercícios simplesinhos. Exercício bem simples resolvido aqui. Se tiver algum interessante aqui. Ah, esse é interessante, ó. Deixa eu comentar esse exercício com vocês, ó. Isso aqui aparece muito, esse tipo de exercício. Ele fala assim, ó. Ao se desintegrar o átomo de radônio 222, emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. Você quer saber o número atômico e o número de massa do elemento que vai dar no final. Então você vai montar uma equação, ó. O radônio 222 tá formando 3 alfa, o alfa eu sei que é 2 de próton e 4 de massa. Próton embaixo, massa em cima, tá? E 4 partículas beta, com menos 1 e 0. Então, olha o tanto que é simples. Ó, vamos começar pelo próton aqui. Tanto faz, posso começar por qualquer um dos dois. Tá? Vamos começar pelo número atômico, que é a ordem que ele está pedindo, né? Ele pede o número atômico e o de massa. Então, vamos achar o número atômico primeiro. Então, eu faço assim, ó. 86 vai ser, isso aqui é uma igualdade. Vai ser igual a 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 4 vezes menos 1, mais o z. Entendeu? É só achar o valor do z. Olha que fácil. Então eu tenho 86 é igual a 6 menos 4 mais z. Tá? 6 menos 4 vai dar 2. Então eu tenho que o z é igual a 86 menos 2. Então, 84 é o valor do z. Já mataria a questão, né? Para achar a massa, ó, mesma coisa. 222 mais 3 vezes 4. Ó, mais 3 vezes 4. Mais 4 vezes 0 vai dar 0. Mais A. Então eu tenho que 222 é igual a 12 mais 4. O 12 vem para cá subtraindo. Eu tenho que o A é igual a 222 menos 12, 210. Tá? Letra A. Viu que fácil? Tá? Essa é igual, depois vocês dão uma olhada, tá aqui resolvido passo a passo, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nisso aqui. Muito simples isso, tá? Isso aqui aparece muito, esse tipo de exercício, tá? Muito mesmo. Mas é muito fácil. Vocês vão conseguir fazer de boa isso aqui. Deixa eu passar adiante aqui. Eu vou mandar esses slides, vocês dão uma olhadinha depois nisso aqui, tá? Ah, deixa eu comentar, ó. A partícula alfa, ela tem um baixo poder de penetração. Ela consegue, mal consegue atravessar uma folha de papel, porque ela é muito grande, a partícula alfa, tá? Mal consegue atravessar uma folha de papel. O beta, por ser bem pequeno, tem uma massa desprezível, né? A massa é zero, muito pequeno. Esse cara consegue, para reter ele, 2 milímetros de chumbo. O gama, pessoal, que é o problema. E o gama é muito perigoso quando está junto com esses dois. O gama, para reter ele, 6 centímetros de chumbo. Ou 1 metro de concreto armado. Senão ele atravessaria qualquer coisa. Se eu colocar 1000 pessoas numa fila, ele atravessa os 1000 e sai do outro lado. E ele muda geneticamente, ele muda o DNA da pessoa. Muda a genética, ele faz modificações genéticas no ser humano, deixando a pessoa doente, tá? Não vai virar Hulk, não. Tá? Isso é mentira, isso é ficção. O cara vai ficar doente, muito doente. Deixa eu passar isso aqui. Ah, isso aqui é importante. Deixa eu voltar, ó. Isso aqui é muito importante vocês saberem, ó. Ué? Ué, o que eu fiz do cabeçalho do troço aqui? Tá, deixa eu comentar isso aqui, ó. Antes da gente entrar nesse exercíciozinho. Quando eu falo em meia-vida, deixa eu até colocar aqui.
Ó, quando eu falo para vocês a respeito de meia vida, tá? Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui. Quando eu falo em meia vida, o que que vem a ser meia vida, tá? Meia vida, pessoal, seria o tempo necessário, tá? Meia vida é o tempo necessário para que um elemento radioativo perca a metade de sua massa, tá? Ó, um exemplo disso. Um exemplo disso aqui. O Césio 137, aquele cara lá do acidente de Goiânia, lembra? O Césio 137, com a massa 137. Cadê o subscrito? Feiura. Ah, não acredito. Só um minutinho, gente. O José Pedro, atende a porta lá, fazendo um favor. Ó, ó, deixa eu escrever aqui. Aqui eu consigo, ó. O Césio com a massa 137. Esse cara aqui, ele tem uma meia vida de 30 anos. Por isso que esses caras são problemas, tá? O aquele cara de Chernobyl, tá? No caso lá foi o urânio. Aquilo lá, o tempo de meia vida dele é violento. Esse cara tem um tempo de meia vida de quase 500 anos. É um problema isso aí, tá? Então lá nunca mais vai ter vida naquele lugar, tá? Então o Césio 137, como eu estava te dizendo, esse cara possui feiura, hein? Agora que ele queria tirar o subscrito, não sai. Mas não tem problema, escreva aqui embaixo. Possui uma meia vida de 30 anos, tá? Outro exemplo, o carbono 14, que você vê falar em datação de fósseis, tá? O carbono 14, tá? O tempo de meia vida do carbono 14, tá? O tempo de meia vida do carbono 14 é de esse cara tem um tempo de meia vida de 5.000, tá? Ele tem um tempo de meia vida de 5.300 anos, tá? Então, que lambança. Tá de brincadeira comigo esse negócio. Nossa, agora apelou. Eu também, né, o que eu fiz lá.
possui um tempo de meia vida de 5.300 anos. Ai, que bosta, a letra muda, cara. Que coisa chata isso aqui, né? Larga a mão de colocar outro exemplo. Tá dando muito trabalho esse trem. Então, olhe bem, pessoal, o que você vai fazer aqui? Todo cálculo envolvendo a isso aqui, você vai pegar a massa inicial e dividir por 2 de acordo com a quantidade de emissão que teve. É só isso que tem que fazer. Só isso mesmo. Não tem que inventar mais nada aqui. Tá certo? Então, ó, para qualquer cálculo envolvido em meia-vida, basta dividir a massa inicial por 2 de acordo com a quantidade de meia-vida. É só isso, pessoal. Vocês vão ver na internet, nego ensinando a fazer, usar umas fórmulas estranhas. Não vai mexer com isso, tá? Não vai mexer com essas fórmulas que não tem sentido nenhum essas fórmulas aí. Tá? Essas fórmulas são totalmente sem sentido, tá? Deixa eu passar esse slide aqui para baixo. Porque ele tem um exemplo aqui de meia-vida, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer um exemplo para vocês compreenderem isso melhor. Ó, olha essa questão, ó. Ele me diz assim, ó. Uma substância radioativa tem uma meia-vida de 8 horas. Então quer dizer que cada 8 horas ele perde metade da massa. Certo? Partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância radioativa restará após 32 horas? Então o que eu vou fazer? Para saber quantas meia-vidas se passaram após 32 horas, eu vou pegar o 32 e dividir por 8. Então, passaram 4 meia-vidas. Certo? Eu vou pegar o 100 e vou dividir ele 4 vezes por 2. Não é dividir por 4, gente. É dividir por 2 4 vezes. Então, olha o exemplo, ó. Eu vou pegar 100 dividido por 2. Dá 50. Dividido por 2. Passou uma meia-vida, tá vendo? 25. 2 meia-vida. São 4, né? Mais uma. 12,5. Mais uma. Restaram 6,25 gramas. Então, letra B. Viu que fácil? Isso aparece demais nos vestibulares, pessoal. Olha essa, ó. Ele fala que o tempo de meia-vida do sódio 24 é de 15 horas. Ele quer saber após 60 horas. Também, coincidentemente, deu 4 meia-vidas aqui. Tranquilo. Então eu vou pegar isso aqui e vou dividir. Ele fala aqui, ó, se a quantidade inicial for de 4 gramas, quanto que vai restar? Então eu vou pegar o 4 e dividir por 2, 4 vezes. Certo? Então eu vou pegar, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 dá 1. Dividido por 2 dá meio. Dividido por 2, 0,25. Então essa é a quantidade que restou. Quando falar em porcentagem, a mesma situação. Ó, após 1000 anos, dividido por isso aqui, vai dar 4. Isso é coincidência, tá só dando 4 nesse trem aqui. Não é só 4, pode dar qualquer coisa, tá? Se ele falou em porcentagem, tudo é 100%. Então eu vou pegar o 100% e dividir 4 vezes por 2.
Então, ó, dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. Dividido por 2, 12,5. Dividido por 2, 6,25. Esse é o resultado, tá? Eu vou deixar os outros aqui para vocês darem uma olhada, vocês tentarem fazer. Estão todos resolvidos, tá? Tenta fazer, depois ver o resultado. Como eu disse, isso aparece muito. É legal você fazer isso aqui, tá? Que mesma coisa também, tá? Ele pergunta o tempo aqui, é só mesma coisa. Deixa eu explicar isso aqui, ó. As reações nucleares artificiais são chamadas de transmutação artificial, tá? Olha um exemplo, ó. Se eu pegar o N2 mais um alfa, ele se torna o O2 e um próton, tá? O próton tem 1 de massa e 1 de carga, tá? Deixa eu ir lá para frente, que eu quero mostrar os tipos de a diferença entre fusão e fissão nuclear. Deixa eu comentar isso aqui, porque isso aqui também aparece. São exercícios resolvidos, depois vocês dão uma olhada aqui, tá tudo resolvido passo a passo, tá bem fácil para entender. Ó, por que é chamado de reação em cadeia? Deixa eu voltar aqui, ó. O que é fissão nuclear? Simples assim, ó. Fissão nuclear é a quebra de um núcleo mais pesado em núcleos menores. Isso é fissão nuclear. Isso aqui é o que ocorre na bomba atômica, o que ocorre numa usina nuclear. É usada a fissão nuclear, tá? Como que ocorre? O nêutron, que tem 1 de massa e 0 de carga, porque ele é neutro, quando eu bato com um nêutron em um núcleo de urânio 92, por exemplo, de urânio 275, ele se torna o bário 140 e o criptônio 93. E libera mais 3 nêutrons, sempre. Por isso que a reação é uma reação em cadeia. Ó, esse bate aqui, esse cara solta mais 3 nêutrons. 2 elementos diferentes e 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão se chocar com mais 3 átomos de urânio. Cada um liberando mais 3 nêutrons. Que vai se chocar novamente, liberando mais 3 nêutrons cada um. Por isso que vira uma reação em cadeia. Tá certo? Por isso que vai virar uma reação em cadeia. Olha aqui, ó. Olha um tipo de reação ou de questão que aparece bastante, ó. Uma das mais famosas reações nucleares é a fissão do urânio usada na bomba atômica. Funciona dessa forma. Quer saber qual o valor do X, tá? Qual o número atômico só aqui do elemento X? Quer saber o Z do elemento X? Então o que eu vou fazer, ó? 92 mais 0 é igual a 56 mais Z, que aqui é zero também. Então ficou fácil. O Z vai ser igual a 92 menos 56, tá? Então o número atômico dele é 36. Olha que coisa fácil, tá? Vou passar adiante, vamos falar da fusão. Que é a mesma coisa, tá? Ó, a fusão nuclear já é o contrário. É quando eu fundo dois núcleos menores para formar um maior. Então, isso seria uma, ó, 4 hidrogênios se chocando, forma, por exemplo, um gás hélio, que é mais pesado, tá vendo? Núcleo maior, e libera dois. Isso aqui não. Deixa eu arrumar isso. Isso aqui não é beta. Beta positivo, cara. Menos um. Deixa eu ver aqui. 4. Aqui eu tenho 2. 4 menos 2.
Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Esse exemplo tá errado. Vou tirar daqui. Tá furado isso aqui. Beta positivo. Para. Feiura. Então, ó, a fusão nuclear é a junção de dois núcleos. Aqui um exemplo bom para colar. Vou colar esse lá. Esse exemplo tá legal. Ó, observe, ó, dois hélios formando um berílio 8, tá? Um berílio, um hélio formando um carbono. Isso aqui são exemplos de fusão nuclear, tá? A fusão nuclear não é muito utilizada. A gente não consegue conter essa energia liberada por isso aqui. Essa energia é muito violenta. A gente não consegue conter essa energia, ela não é muito usada. Aqui tem vários exercícios para vocês darem uma olhada, ó. Então, basicamente, pessoal, é isso aqui, tá? Eu tenho vários exercícios aqui, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Eu vou enviar isso para vocês. Vamos resolver as questões do módulo 29 e 30 aqui. Isso aqui é frente 3, tá? Frente 3 da apostila 4, tá? Então veja bem, ó. Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel guardou uma amostra de óxidos de urânio em uma gaveta que continha placas fotográficas. Ele verificou, surpreso ao constatar que o composto de urânio havia escurecido as placas fotográficas. Becquerel percebeu que algum tipo de radiação havia sido emitida pelo composto de urânio e chamou o fenômeno de radioatividade. Os núcleos radioativos comumente emitem três tipos de radiações, que são a partícula alfa, a partícula beta e os raios alfa. Tá? Essas três radiações são respectivamente. Olha aqui, ó. O alfa, o que eu falei para vocês? É o núcleo de hélio, tá? Então, ó, o alfa é um hélio, o beta é um elétron e o gama é uma onda eletromagnética, é luz, é fóton, tá certo? Então, letra C seria correta, certo? Olha 2. Detectores de incêndios são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo americio 241. A radiação emitida ioniza ao ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Este elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir. Deixa eu comentar uma coisa importante, ó, não é todo tipo de radiação que vai te fazer mal, tá? Essa radiação é uma radiação com onda muito grande e ela não vai fazer mal para o ser humano. Então ele mostra aqui, ó, o americio, ele está produzindo este composto, tá? E está liberando uma partícula Z qualquer. Então, olhe bem aqui, ó, americio formando isso mais este composto Z, que tem uma massa que eu vou chamar de Y e um próton que eu vou chamar de X. Então, olhe bem, ó, vamos achar a massa primeiro, ó, 241 vai ser igual, isso aqui é uma igualdade, tá? 237 mais Y.
Então o y é igual a 241 menos 237, o y vale 4. 95 é igual a 93 mais x, então x é igual a 95 menos 93, o x vale 2. Portanto, o composto Z nada mais é do que uma partícula alfa, que tem 2 e 4. 2 de próton, 4 de massa. Então é uma partícula alfa. Tá? Olha essa 3, ó. O isótopo de massa 226 do elemento químico rádio é produzido naturalmente a partir do decaimento radioativo do urânio 238. Os números de partícula alfa e beta emitidas para a obtenção do átomo de rádio 286 a partir do urânio são respectivamente. Então você vai montar a regrinha, ó. Você vai montar a equação. Partindo do urânio, ele falou que liberou x quantidade do alfa e y quantidade do beta. Tá? Mais esse cara. Então, como esse aqui é zero, eu começo pelo alfa, que eu consigo achar o valor do x. Então, olha aqui, ó, 238 mais 4x mais isso aqui, porque isso aqui é zero, né? Y vezes zero vai dar zero. Tá? Então, é só achar esse valor do x. Tá? Então, eu achei que o x vale 3. Então, tem 3 partículas alfas. Se tem 3 partículas alfas, olha como eu consigo achar o valor do y agora. Ó. Eu vou jogar 92 é igual. Esse x vale 3, não vale? 3 vezes 2, 6. Y menos 1 dá menos y, mais o 88. Então, o y é igual a 2. Então, quer dizer que eu tenho 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Tá? Olha que simples. Ok? Agora aqui é meia vida. Bem simples isso aqui. Só dividir por 2, hein? Não vai inventar de usar fórmula nisso, hein? Ó, o acidente com o Césio 137 em Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987, foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido em áreas urbanas. A cápsula de cloreto de césio que ocasionou o acidente fazia parte de um equipamento hospitalar usado em radioterapia que utilizava o césio 137 para irradiações de tumores ou de materiais sanguíneos. Essa cápsula havia aproximadamente 19 gramas, guarde bem isso, tá? 19 gramas do cloreto de césio, que tem um tempo de meia-vida de 30 anos, então leva 30 anos para perder metade dessa massa, um pó branco parecido com sal de cozinha, mas que no escuro brilha com uma coloração azul, porque ele está emitindo radiação, e esse cara faz muito mal. Isso dá câncer em todo mundo que passa perto, tanto que morreu tudo o povo que mexeu com esse trem, até hoje lá é contaminado com isso. O povo não fala, mas é. Admita que a massa total do cloreto de césio contida na cápsula tinha sido recuperada durante os trabalhos de descontaminação e armazenada no depósito de rejeitos radioativos do acidente na cidade de Arbadia de Goiás. Lá foi feita uma tumba, por exemplo, tá, um buraco no chão bem grande, com concreto armado, e foi colocado dentro de tambores de chumbo, esse material tudo enterrado lá. Isso é monitorado todos os dias por técnicos, tá? Dessa forma, o tempo necessário para que restem 6,25 da quantidade de cloreto de césio contida na cápsula e a massa do cloreto de césio presente no lixo radioativo após 60 anos de acidente são respectivamente. Então, como que eu vou fazer? Ó, ele disse, se ele falou em porcentagem, no começo tinha 100%.
Então eu vou ver quantas meia-vidas tem. Então eu vou pegar, ó, 100 dividido por 2 vai dar 50. Dividido por 2 dá 25. Dividido por 2, 12,5. Na hora que eu divido de novo por 2, chegou no 6,25, que ele falou aqui. Então passaram 4 meia-vidas. Se cada meia-vida é de 30 anos, então 4 vezes os 30 anos, tá? Para chegar nessa porcentagem vai demorar 120 anos, tá? Se cada meia-vida é igual a 30 anos, em 60 anos vai passar duas meia-vidas. Então, as 19 gramas que tinha no início, se tudo foi recuperado, dividido por 2 dá 9,5. Dividido de novo por 2, eu vou ter 4,75 gramas. Então, depois de 60 anos, eu vou ter lá 4,75 gramas ainda do césio. Tá? Para ele desaparecer totalmente, isso vai levar mais ou menos uns 300 a 400 anos para ele desaparecer totalmente. Tá? Então, letra E. O isótopo 14 do carbono emite radiação beta, sendo que 1 grama de carbono de um vegetal vivo apresenta cerca de 900 decaimentos beta por hora, valor que permanece constante. Enquanto a planta estiver viva, ela vai repondo esse carbono 14. Por que, que dá para datar fósseis de compostos orgânicos? Porque se eu pegar, por exemplo, o material, tá? Dá para ver, ele para de repor depois que eu cortei, por exemplo, uma planta. Então, vamos supor que num sítio arqueológico, eu encontre lá nesse sítio arqueológico um, por exemplo, lá uma machadinha feita por um homem da caverna lá. Aquilo foi feito com madeira, o cabo daquilo. Então, tem carbono. É só ver quanto que tem de carbono 14 lá dentro. A massa que existe hoje, eu vejo quantos decaimentos teve. Eu consigo datar exatamente qual a idade daquele negócio. Tá? Qualquer coisa que tiver carbono. Por isso que você vê falar, achou um dinossauro de tantos milhões de anos. É feito dessa forma, gente. Então olha aqui, ó. Uma ferramenta de madeira recolhida em um sítio arqueológico apresentava 225 decaimentos beta. Então no começo ele tinha 900, só tem 225. Dá para saber quantas meia-vidas passou aqui. Tá? Dá para saber quantas meia-vidas que se passaram aqui. Tranquilo? Então veja bem, ó, o tempo de meia-vida do carbono 14, 5.700 anos. Tá? Então ele pergunta, assim sendo, essa ferramenta deve datar aproximadamente? Então eu vou levar em consideração a data de hoje, moçada. Tá? Então o que, que eu vou fazer? Ó, ele tinha 900 decaimentos, não tinha? Dividido por 2 foi para 450. Dividido novamente por 2 foi para 225. Então, para ele chegar nesses 225 decaimentos, de 900 para 225, passaram duas meia-vidas. Então, duas meia-vidas, duas vezes, tá? 5.700 anos, isso vai dar 11.400 anos, tá? Como eu quero saber na data de hoje, menos 2020, tá? Então esse cara tem uma data, ele data de 9.380 anos, tá? Esse vestibular provavelmente não é um vestibular de 2020, né, gente? Então se você, esse vestibular aqui deve ser de 2000 para bater certinho isso aqui. É um vestibular de 2000. Se eu pegar isso aqui menos 2000, vai dar exatamente os 9.400 anos. Então esse vestibular era um vestibular do ano 2000. Mas está escrito aproximadamente, a gente usou o ano 2020. Certo? Então, moçada, aqui na 3, ele fala assim, ó. O actínio 225 é obtido artificialmente
e tem um tempo de meia-vida igual a 10 dias. Isso significa que a cada 10 dias, a quantidade dessa espécie radioativa em uma amostra cai à metade. Sendo assim, nanobombas contendo uma quantidade X de actínio 225. Após 10 dias, então a meia-vida dele é só de 10 dias, passa a conter uma quantidade de X dividido por 2, após mais 10 dias passa a ter 4 dividido por 4, o X dividido por 4, né, porque ele foi dividido duas vezes por 2, né, e assim por diante. Entre os gráficos representados abaixo, o que mostra a variação da atividade radioativa do actínio 225 em função do tempo está em qual alternativa? Vem aqui comigo, ó. Eu tenho lá o actínio 225. Olha aqui, ó, se o decaimento dele vai caindo, tá? Vem aqui, ó. Se vai caindo com o tempo, ó. Quando passa 10 dias, ele vai cair pela metade, tá? Ele vai cair pela metade. Aqui nesse gráfico ele está mostrando que, olha aqui, ó, passou 10 dias, ele passou para 50, beleza. Quando passou mais 10 dias, ele vai cair para 25. O gráfico não está acompanhando isso aqui. Tá vendo? Ó, o gráfico teria que acompanhar isso aqui. Então, qual gráfico que está fazendo este movimento? A letra E aqui, tá vendo? Ó, se eu for pegando aqui, ó, ele vai caindo sempre pela metade. Então, este gráfico é o que representa o decaimento, certo? Então, tá aqui. E Luquinha, você voltou danado. Ô, criançada, é... então, radioatividade é isso aqui, eu vou mandar pra vocês, tá? Isso aqui aparece muito nos vestibulares, dá uma olhadinha nisso, tá? E eu vou enviar pra vocês esse material aqui na íntegra, ó. Isso aqui, ó. Aqui tá o módulo 25 da frente 2, tá? Que fala sobre aminoácidos e proteínas. Deixa eu pegar aqui e colar tudo aqui. Vocês copiam isso lá para não ficar com a apostilinha em branco, né? Deixa eu ver, 16 do 11, 23 do 11. É o mesmo material que já estava aberto, que feiura. Pera aí. Deixa eu parar a gravação.